Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Cidadão, o programa onde a gente aprofunda aqui, né, Carol, todas as ações e serviços realizados pelo Tribunal de Contas, e hoje não vai ser diferente, claro. Hoje vamos falar de um tema que atinge a todos, que é exatamente a crise climática. E para conversar sobre esse tema, né, como são as conclusões, eu não sei se você lembra, ano passado a gente conversou, né, Carol, sobre o painel Clima Brasil 2025, um trabalho realizado aqui no Tribunal de Contas, que ia ser mostrado até na COP, COP30, né? COP30, um evento internacional, e teve a participação do Tribunal de Contas. E hoje, Gustavo aqui conosco, seja bem-vindo mais uma vez para a gente conversar. Obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição para responder as perguntas. Carol, vamos começar do começo? Eu vou até repetir uma pergunta que a gente fez ano passado. Gustavo, a relevância de fazer esse tipo de estudo aqui pelo Tribunal de Contas, assim, diretamente para o nosso jurisdicionado, né, principalmente para a nossa população. Por que esse assunto da agenda climática ela é tão relevante, não? Pronto, vamos lá. Do começo. O Tribunal de Contas da União liderou há 2 anos o Climate Scanner, que foi uma iniciativa mundial onde o TCU era o cabeça, o líder, e ele chamou vários países para aplicar uma metodologia para avaliar 3 eixos: governança, a políticas públicas, a avaliação das políticas públicas e o financiamento das políticas voltadas à ação climática, à mudança climática, certo? No ano passado, 2025, o Tribunal de Contas da União também teve a iniciativa de chamar todos os tribunais de contas do Estado, dos municípios e municipal, né, que é o Rio e São Paulo, para a gente fazer essa mesma aplicação da metodologia a nível nacional. Então, chamaram todos os tribunais, o TCE estava lá, eu e o Micael, e a gente fez o levantamento, certo? Tanto do Estado, do Ceará, quanto da capital de Fortaleza. Então a iniciativa se chama Painel Clima Brasil. Pronto, o Painel Clima Brasil é uma versão brasileira do Climate Scanner, certo? E está disponível para a população. E o nome é até mais bonito, viu? Tá melhor. A gente consegue entender melhor, né? Tá melhor. Está disponível para todos verem, tem site, inclusive tem aplicativo. Foi até julgar também, né? Você já tem um julgamento aqui pelo tribunal. É um levantamento que serve para mostrar o diagnóstico de como o Estado e a capital estão se preparando para esses eventos climáticos que estão cada vez mais na mídia, né? Cada vez mais ocorrendo. A gente vê todo dia, né? E, Gustavo, a gente verificou no relatório final, que o Ceará, o governo do Estado, tem alguns avanços. Poderia citar algum deles? Pronto. O Estado do Ceará, ele é referência nacional na parte de sistema de gestão de recursos hídricos. Temos também uma boa qualificação na parte de hidrogênio verde, na parte de energias renováveis, que é a solar e a eólica. A gente tem também uma robusta legislação. Temos o Plano Estadual sobre Mudança do Clima, que foi em 2016, e que tem várias atualizações, vários decretos que atualizaram o PENC depois. E também o Ceará participa de várias ações internacionais, fóruns. Temos o Race to Zero, que é a parte de descarbonização. Participa de várias ações internacionais, tanto Ceará quanto Fortaleza. Fortaleza também participa da C40, também, que é um fórum mundial que participa Paris, Nova York, grandes cidades que olham com bastante atenção a esse tema de mudanças climáticas. Eu queria voltar aqui na COP30, né, que a gente começou até o programa conversando sobre isso, e eu me lembro muito bem que do programa, no último programa que você teve aqui, até com o servidor, o Micael, né? Sim. E falou que estava preparando para poder mostrar isso lá na COP30. Com esse trabalho já, eu vou dizer aqui que já fechado, né? Porque já tem um relatório, tem tudo. Vocês conseguiram perceber, assim, você já falou que o Ceará está bem avançado, o posicionamento do Ceará perante os outros estados, assim, estamos caminhando bem, o Brasil está caminhando bem junto com o mundo, ou então, eu sei que tudo a gente precisa melhorar, né, Sim. Carol? Mas o nosso caminho tá bom, tá indo bem? Pronto, o estado do Ceará, ele tá bem encaminhado, certo? Tendo alguns pontos de melhoria, tipo, vou citar aqui um exemplo, em relação à Defesa Civil. A Defesa Civil foi a que obteve a nota mais baixa do nosso levantamento. Então, assim, o sistema de gerenciamento de risco dele, de planejamento, de prevenção, ainda é bastante falha. Temos também outro ponto que a gente pode melhorar em relação à rastreabilidade no orçamento dos gastos, né, dos investimentos, dos valores que são pagos para essa política pública de prevenção, de adaptação, mitigação das mudanças climáticas. Então, assim, a gente olha o orçamento do Estado, a gente não consegue definir, delimitar o que é o gasto para esse tipo de ação, entendeu? Outra coisa também que a gente notou
que as ações de mudança climática, né, esse tema, ele fica muito focado na SEMA, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Mudança Climática. E assim, esse tema é um tema que ele é transversal. Então, assim, ele deve envolver outras secretarias, a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Educação, inclusive os outros poderes também, o Poder Legislativo, o Tribunal de Contas, o Ministério Público. Então, assim, todos temos que estar envolvidos, porque é um tema de relevância para todos, não só para a Secretaria do Meio Ambiente, para a SEMA. Então, Gustavo, em outras palavras, você já respondeu, no sentido que o Ceará já tem pontos de partida, porque a gente sabe que o governo, tudo tem que ser na base das leis, então existem normas relacionadas, existem órgãos atuantes, só que, no caso, você precisa ir um pouco além do que já está assim, no estado atual das coisas, vamos dizer. Sim, sim. Inclusive, esse ano, provavelmente, ocorrerão, ou esse ou o próximo, ocorrerão auditorias em relação aos pontos de fragilidades que foram apontados no levantamento, para que a gente possa trabalhar e mitigar alguma coisa e induzir os gestores a melhorarem algum procedimento, algum sistema, algum processo. Está no nosso planejamento. Gustavo, também surgiu assim uma curiosidade que eu tenho, é que o levantamento envolveu vários órgãos e entidades, né, estaduais. Então, assim, eu fico imaginando o trabalho que foi tentar conversar ou utilizar métodos que pudesse ter a palavra de cada um. Então, como é que foi essa convergência, né? Esse processo? Bom, foi bastante desafiador, não vou mentir. Foi bem desafiador. Porque, se eu não me engano, são 14 órgãos do Estado. Então, assim, a gente teve que entrar em contato com todos. Eu e o Nikel fizemos várias reuniões virtuais com todos, porque sempre surge alguma dúvida, né? E assim, e cada eixo, porque assim, o levantamento foi dividido em 3 eixos, né? Governança, políticas públicas e financiamento das ações voltadas à mudança climática. Então, algumas secretarias respondiam só um item, outras respondiam 2 itens, outras respondiam 3. Então, assim, a gente foi meio que falando com cada secretaria para tentar a resposta deles, e todos atenderam muito bem. Eu gostaria até de registrar aqui que a gente foi super bem atendido e que eles cumpriram o prazo, tanto que a gente também cumpriu o prazo que o TCU estipulou, tanto que foi apresentado a tempo lá na COP, né? Porque tudo tem prazo, e começou muito exíguo o prazo, começou em maio, então assim, era de maio até novembro que foi a COP. De 2025, né? 2025. Então assim, o prazo foi bem puxado, mas deu tudo certo. Infelizmente, cara, a gente está caminhando aqui para o fim do programa, porque é um tema que gera muitas dúvidas, muitos questionamentos, principalmente um órgão como o nosso, que a gente está trabalhando em cima de políticas públicas para melhorar a vida da população, a minha, a sua também, né, Gustavo? E das próximas gerações é importante salientar, né? Principalmente das próximas gerações, né? Já com esse levantamento aqui finalizado, quais são os próximos passos? Assim, do Tribunal de Contas também, junto com esses outros parceiros que você falou. Os próximos passos são, primeiro, a gente identificar e classificar quais são as fragilidades mais importantes, para depois a gente atuar por meio de auditorias, de inspeções, nesses pontos de fragilidade e tentar induzir com que o Estado e a capital de Fortaleza possam melhorar em alguns pontos que a gente acha que são importantes, entendeu? Mas a gente ainda está na fase de planejamento para definir em qual linha a gente vai atuar. Não está definido ainda, porque o planejamento, o plano de fiscalização, o plano de fiscalização só sai em março, né? Sai no final de março agora. A gente está em conversa para ver onde a gente vai atuar ainda. Então, eu já quero deixar aqui o convite, Gustavo, para você voltar, para a gente aprofundar ainda mais sobre o tema, né, Carol? Para a gente ver o encaminhamento desse trabalho. E aproveitar, né, também aqui agradecer a sua presença, parabenizar o seu trabalho junto com a sua equipe, né? Leve os nossos parabéns a todos da sua equipe, que é um trabalho de extrema importância, né, Carol? Assim, como afeta diretamente as nossas vidas, né? Sim. E também, né, Gustavo, verificar que o meio ambiente tem que se tornar também uma prioridade de todos os gestores públicos, né? Tem que estar na pauta tanto da Secretaria do Meio Ambiente quanto em todas as outras secretarias. A de infraestrutura, para quê? Para fazer o planejamento das obras, olhando pelo lado ambiental. As ações da Secretaria de Saúde, olhando também aonde é necessário fazer mais ações. A Secretaria de Proteção Social, para ver aonde que tem as áreas de maior vulnerabilidade para serem feitas outras ações. Então, assim, tudo é questão de planejamento. Defesa Civil, a questão de alerta de desastres naturais, alerta de antecipação de alguma, sei lá, alguma chuva, algum dilúvio, alguma coisa, entendeu? Assim, para alertar a população. Então, assim, tudo está integrado.
Não fica só a cargo da SEMA, tem que ser uma integração do governo do estado como um todo. Gustavo, muito obrigada pela sua participação aqui no Conexão Cidadão. Obrigado. Infelizmente, o Conexão Cidadão fica por aqui com esse tema que a gente podia passar aqui muito tempo, né, Carol, conversando aqui com o Gustavo, porque é como a gente falou aqui durante o programa, é um tema que mexe diretamente com todas as nossas vidas, com a minha, com a da Carol, com a sua também, que está aqui nos acompanhando. Conexão Cidadão fica por aqui, espero ver você na semana que vem. Até o próximo programa. Até lá.